Um enorme dragão voador voava em círculos no alto do céu, bateu suas asas majestosas e voou pelas terras áridas, mais livre do que qualquer outra coisa. Essa visão foi a razão pela qual Asta, da grande casa mágica Declan, decidiu renunciar ao cargo de solucionador de problemas. O ar se enche com os gritos estridentes dos corvos, enquanto Asta aperta o homem com mais força. O homem olha para ele, dizendo que estava escondendo suas verdadeiras habilidades todo esse tempo, porque seu poder não é algo que um mero solucionador de problemas deveria ter. Asta zomba e revela um tomo mágico em sua posse. O homem reconhece o tomo mágico como a razão pela qual eles foram enviados ao campo, e não apenas para matar um cão de caça como ele. Asta concorda, já que o instrumento mágico em suas mãos deve ser importante para a casa Declan aparecer. Ele então pergunta como usá-lo, mas o homem afirma que não sabe como. Isso faz Asta pensar que o livro deve valer tanto para eles o perseguirem até aqui. O homem pede que ele entregue o livro e se oferece para implorar ao chefe que mostre misericórdia e o deixe voltar a ser um solucionador de problemas. No entanto, Asta se recusa, alegando que o gerente de solucionadores de problemas não pode salvá-lo agora. Ele sorri para o homem e pergunta se ele tem alguma última palavra antes de matá-lo. O homem tenta se libertar, mas está completamente sob a mercê de Asta. De repente, uma presença perigosa aparece, abalando Asta profundamente. O homem recém-chegado com a aura cruel se apresenta como Farron von Declan, o chefe da casa mágica Declan do continente oriental. Com sua aura poderosa, ele olha para Asta e diz para ele entregar o tomo a ele. Asta é um solucionador de problemas há mais de uma década e passou metade de sua vida com os Declan, mas esta é a primeira vez que ele vê o chefe do clã pessoalmente. A casa Declan é a principal família mágica do continente oriental, e seu chefe é considerado o mago mais forte de sua história. Agora vendo-o em carne e osso, parece realmente verdade. Indiferente, Asta rejeita o pedido, recusando-se a lhe dar o saque suado, chamando o chefe de desavergonhado. Farron ri de sua declaração ousada, enquanto o solucionador de problemas se arrepende de ter comido o Wyvern naquela época, e agora treme diante da aura do chefe do clã. Ele é o mago mais avassalador que já viu. O chefe afirma que seria mais fácil matá-lo e pegar o tomo, mas então oferece a Asta que volte para Dala Declan. Se ele entregar o tomo, aceitará o solucionador de problemas novamente e esquecerá tudo o que fez. O chefe reconhece que seu talento é verdadeiramente notável e não conseguia acreditar que não o havia reconhecido antes. O solucionador de problemas era apenas um vira-lata imundo da zona cinzenta, dominando técnicas inúteis que apenas os solucionadores de problemas usam, e com ele como membro de Declan, ele poderia voar alto. Com isso, os Declan também poderiam se beneficiar de usá-lo como sua lâmina. Farron sugere que eles lutem lado a lado e tornem seu clã ainda maior, prometendo a Asta que ele também entrará para a história. Mas com uma condição, ele precisa devolver o tomo. Asta concorda, deixando o chefe satisfeito com sua resposta. No entanto, o solucionador de problemas também tem uma condição: dar a ele o assento de chefe, e ele pensará em se juntar ao clã novamente. Sua resposta deixa o chefe visivelmente descontente. Asta confiantemente mostra seu poder e põe fim ao homem à sua frente, desafiando-o para uma luta, já que ele não está disposto a desistir facilmente do tomo mágico. Farron o avisa que ele pode morrer se o desafiar, o que ele reconhece completamente. Apesar disso, ele avança em direção ao chefe e o confronta. Eles trocam ataques, mas fica claro que Farron é um mago mais experiente que Asta. O solucionador de problemas está obviamente em desvantagem e perdido em pensamentos sobre o quão poderoso seu oponente é. Farron usa sua distração como alavanca e ataca seu inimigo. Ele subestima o oponente, dizendo que eles estão em níveis diferentes e que é algo que eles não podem medir, já que a distância entre eles é muito grande. A cabeça então lança um grande círculo mágico e o arremessa em direção ao solucionador de problemas, agredindo-o um pouco. Em clara desvantagem, Asta pergunta se pode revogar sua decisão e se curvar diante da cabeça. Farron zomba, sem acreditar nele. Naquele momento, Asta lança seu feitiço mais poderoso e o arremessa na direção da cabeça, dizendo que ele está farto de seguir as ordens do clã e de ser seu lacaio. Ele está farto de ser seu cachorro e cansado de viver dentro de seu canil, mesmo que seja brilhante e grande. Farron o chama de patético e bate sua bengala no chão, produzindo outro enorme círculo mágico. Ele então mostra ao jovem seu poder avassalador que todos reverenciavam. Enquanto se recupera dos ferimentos, Asta se lembra do Wyvern que viu naquele dia voando livremente no céu. Farron se aproxima dele, reconhecendo que sua resistência na luta foi impressionante e que isso deve ter lhe ensinado a diferença óbvia entre os poderes. Asta admite que o chefe é insanamente forte. O chefe então pergunta se ele quer continuar a conversa. Asta zomba dessa vez, dizendo que não quer ser um solucionador de problemas novamente. No entanto, o chefe esclarece que não estava pedindo que ele fosse um solucionador de problemas, mas sim o chefe da família Bong-Shin, e isso choca o jovem, já que a casa Declan é poderosa o suficiente para desafiar o trono, e ainda assim, eles querem que ele os sirva como um dos chefes de suas famílias vassalas. Farron diz que ele está subestimando seu valor e que quer Asta e o tomo. Como resposta,
Asta pega o tomo e o entrega ao chefe do clã. Farron fica encantado, dizendo que fez a escolha certa e que isso resolve todos os seus crimes. No entanto, para a surpresa do homem, Asta queima o tomo antes mesmo que ele pudesse pegá-lo, tornando-o inútil. Ele diz ao chefe que nunca esteve à mercê deles por dinheiro, já que ser um solucionador de problemas não compensa. Ele então pergunta se o chefe já ouviu falar do solucionador de problemas devorado pelo jovem mestre do Declan, revelando que seus companheiros de equipe foram devorados pelo Declan e encobriram o ocorrido. Foi tudo por vingança. Asta nega, dizendo que sabe que a vida dos solucionadores de problemas é curta e barata, mas que só queria ter certeza de que eles conseguiriam o que queriam. No entanto, isso custa muito dinheiro e, além disso, ele finalmente decidiu se aposentar e não vai voltar para o canil. Com isso, Farron estala os dedos e o envolve em uma chama azul escaldante. A chama é a chama azul mais preciosa do Declan e nunca se apaga. Ele queimará da maneira mais lenta e excruciante que o fará se arrepender de sua escolha com cada fibra de seu ser. Asta se recusa a se arrepender de sua decisão e resiste a voltar como o cachorro de Declan, dizendo que preferiria voltar para a zona cinzenta. Ele preferiria morrer e se sente mais livre do que antes. Enquanto as chamas azuis engolfam todo o seu ser, é uma pena que ele não sobreviva, mas ele não se arrepende. Então, se ele algum dia renascer, encontrará a liberdade e se vingará adequadamente pelas pessoas que amava. De repente, para seu choque total, tudo para. Ele então olha para o livro em chamas em sua mão, que está confinado em uma aura mágica avassaladora. De repente, ele carrega um símbolo mágico em seu peito, fazendo-o se perguntar o que está acontecendo. Asta fica chocado por não estar mais queimando até a morte e sente que algo está errado. Ele então olha ao redor e percebe que está em um lugar familiar. Ele voltou ao passado e que está na zona cinzenta novamente. Este é o lugar onde ele implorava todos os dias antes de se tornar um solucionador de problemas. Alarmado, ele não consegue acreditar que voltou no tempo. Em um pequeno rio dentro da zona cinzenta, Asta olha para seu reflexo e vê que ele se transformou em sua versão mais jovem. Ele então percebe que a marca que adquiriu do tomo ainda está gravada nele. Ele tem certeza de que o tomo mágico é aquele que o trouxe de volta ao passado, e o fato de o chefe da família Declan ter ido pessoalmente buscar o livro só mostra o quão importante o artefato é. Ele afasta seus pensamentos e se concentra na única coisa boa que o fez voltar ao passado. Para se convencer de que isso não é apenas um sonho, ele respira fundo e sente o cheiro familiar de esgoto das salas de aula de Seal. É inconfundivelmente real. Cerrando o punho, ele o levanta com determinação renovada, declarando que esta é sua chance de ter sucesso em qualquer coisa. Ele se lembra do sonho que uma vez compartilhou com seus companheiros, uma promessa que todos fizeram juntos. Ele se lembra de uma conversa com um de seus companheiros que, como vagabundos nascidos na zona cinzenta, eles não tinham acesso a necessidades básicas como se vestir bem, comer bem e obter uma educação. Se fosse só fome, eles não teriam acabado como ratos no esgoto. Indiferente, Asta diz a ele que está bem com isso, deixando seu camarada visivelmente irritado e lançando-lhe um olhar de soslaio. O camarada continua dizendo que não ter educação foi a parte mais amarga de suas vidas. Se tivessem estudado, não estariam vivendo como escravos dos bastardos. Então, se ele se aposentar, ele quer construir uma biblioteca, um lugar onde qualquer pessoa, independentemente de dinheiro, status ou gênero, possa ler livros livremente. Mas Asta quer ir um passo além, e então ele imagina construir uma biblioteca alta onde ele possa colocar qualquer tipo de livro, mas diz a si mesmo que um livro deve estar no manual secreto do Declan, bem na entrada da frente, no primeiro andar, com uma expressão louca no rosto. Dessa forma, até mesmo os vagabundos da zona cinzenta, filhos ilegítimos de nobres ou filhos de açougueiros, poderiam carregar um exemplar. A capa ostentará o brasão Declan, e dentro estarão as técnicas secretas que eles prezam mais do que a vida. Só de imaginar que os Declans enfrentarão a ruína por causa disso o faz salivar. No entanto, o problema é como ele colocará as mãos no manual, mas ele percebe que seu eu futuro será o responsável por isso. Enquanto ele planeja como espalhará o manual Declan, um chute forte de repente voa em seu rosto, jogando-o no chão com um baque alto. O jovem chamado Spot declara que estava procurando por ele, que ele estava mantendo seu assento e que o tempo todo ele estava escondido lá. Asta tenta se lembrar quem é o jovem que o ataca e, irritado, ele agarra seu pé e bloqueia seu ataque para a surpresa de Spot. Asta lhe lança um olhar mortal após receber 7 chutes e jura dar-lhe 70 chutes em troca. Ele tenta dar um soco no garoto, mas para no meio do caminho quando percebe que sua junta está brilhando. Por isso, Spot aproveita a oportunidade para acertá-lo e o ataca repetidamente quando ele cai novamente. Dói pra caramba, mas para Asta fere ainda mais seu orgulho, o fato de um jovem estar lhe dando uma surra. O homem, então, de repente, pisa em uma pedra e perde o equilíbrio, caindo no rio. Asta aproveita a oportunidade para fugir e jura se lembrar do rosto de Spot e dos golpes que ele acertou, prometendo usá-los no peito como uma medalha. Em um beco, ele se sente patético, pois um solucionador de problemas veterano como ele foi derrotado por um capanga. Ele olha para sua mão machucada, que foi torcida enquanto socava há algum tempo, reconhecendo que seu corpo está muito fraco. Ele decide consertar seu corpo primeiro
primeiro antes de construir a torre. Nesse momento, um garoto aparece ao lado dele e pergunta se ele está com fome. Ele observa o garoto, que parece um desastre, mas está usando roupas caras, pensando que ele provavelmente é filho de um nobre que caiu em desgraça em uma luta pelo poder. O menino se apresenta como Demi e conta que o nome da mãe é Bianca. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Asta fica irritado e pergunta se o menino não está bem da cabeça. Demi então admite que não tem mais mãe, fazendo Asta confessar que não tem pai. Então ele vence, e eles devem seguir caminhos separados. Ele contempla que é melhor não se envolver com uma bomba como aquela e abandoná-lo antes que as coisas piorem. Ele então tenta ignorar o garoto, mas ele não sai do seu lado e se oferece para ir com ele. Isso o exaspera ainda mais. Mas então Demi vê seu ferimento e se oferece para curá-lo. Nesse momento, a mão do garoto brilha e começa a curar sua mão ferida, dizendo que ele acabou de lhe mostrar o toque mágico. No entanto, Asta não acredita nele e sabe que o que ele fez é chamado de cura pela luz, uma técnica secreta da família Blandor que caiu em desgraça por causa da família Declan. Seu instinto de solucionador de problemas lhe diz que ele agora se envolveu em algo sujo e perigoso. Ele se pergunta por que uma criança Blandor está na zona cinzenta, já que a família Blandor ainda deveria ser forte naquela época. Demi se ilumina ao ouvir Asta chamá-lo pelo nome, que agora se lembra do membro da família Blandor com olhos estranhos. Damien deve ser o monstro de Blandor, o açougueiro louco que não morre mesmo que você o mate. Damien von Blandor. Agora, ele parece apenas uma criança inocente e ingênua, olhando alegremente para as formigas. Asta se lembra da época em que ainda era um solucionador de problemas. Ele e seus companheiros foram a propriedade da família Blandor sob as ordens da família Declan. Eles hesitaram no início porque era uma família influente, mas não podiam recusar as ordens dos superiores. O que eles sabiam era que havia um monstro na propriedade e supostamente dezenas haviam morrido. Ele se perguntou se seus companheiros estavam falando sobre ogros, mas então viu o que eles queriam dizer com seus próprios olhos. Não era um ogro, mas um tipo de fera mais aterrorizante. Uma pessoa dilacerando outra pessoa e lançando sua magia de cura única sem parar, enquanto ria, enquanto lutava em pura loucura. O homem seria conhecido como o açougueiro da família Blandor, alguém que não poderia ser morto mesmo que todos tentassem. No entanto, neste momento, ele é apenas um garoto ingênuo, aos olhos de Asta, que se pergunta por que um descendente direto da família Blandor e o único filho do chefe estaria em um lugar tão perigoso. Depois de admirar as formigas, Damien anuncia que está com fome e quer comer, acrescentando que sua mãe lhe disse que se ele quiser se manter saudável, precisa comer bem, ou ficará doente se não comer. Asta se levanta e concorda que eles precisam comer, perguntando ao menino se ele tem dinheiro. Damien então lhe mostra um saco de moedas de ouro. Asta coloca o braço em volta dos ombros do menino, declarando que eles agora são amigos, dizendo que eles devem compartilhar o que têm, obviamente tendo um motivo oculto agora que sabe que Damien tem dinheiro. Enquanto isso, o menino está animado por ter um amigo agora. Mais tarde, Asta arrota após comer uma boa refeição, cortesia de seu novo amigo. Ele também se sente revigorado depois de se lavar. Enquanto isso, Damien olha ao redor do quarto deles, sem saber que havia uma casa acima do lugar onde eles comiam, já que ele sempre dormiu ao relento. Ele então reitera que também não tem pai, como se tratasse a falta deles como uma competição. Damien continua a agir de forma ingênua e irritando. No final, ele decide avaliar melhor a situação e pergunta ao menino há quanto tempo ele está sozinho na zona cinzenta. Damien responde que fugiu de casa e que já dormiu na rua 10 vezes. Asta contempla isso e deduz que Damien está na zona cinzenta há 10 dias e se pergunta se o menino está sendo perseguido. O menino admite que também tira muitas sonecas e, na verdade, faz isso 2 vezes por dia. Com isso, Asta pensa que ele pode estar na zona cinzenta há apenas 3 a 4 dias. Ele percebe que esse garoto está muito longe dos loucos do futuro e planeja atuar como sua babá e formar uma conexão com a família Blandor dessa forma. Dessa forma, ele terá vantagem sobre a família Declan e poderá ser seu aliado, já que famílias prestigiosas têm muitos livros que ele pode usar. No entanto, ele decide cuidar de algo primeiro e se lembra do garoto que lhe deu 57 chutes e socos, que ainda estão gravados em seu peito. Ele então diz a Damien que vai se deitar um pouco para que o garoto não o incomode e avisa que se o fizer, haverá um grande problema. Ele então dorme e pratica a respiração e diz a Damien que depois de fazer isso, ele também deve fazer. Ele fecha os olhos e ajusta sua respiração. Em sua vida passada, ele estabeleceu bases na magia por meio dos feitiços padrão dados aos solucionadores de problemas, mas os limites eram claros. É por isso que ele se esgueirou para várias casas nobres e roubou feitiços, e isso o fez quase morrer muitas vezes. Mas tudo valeu a pena, já que ele foi capaz de aprender a técnica do corpo endurecido usada pelos cavaleiros, a invocação de magia espiritual, a alquimia e um monte de artes
mortes aleatórias. No entanto, pouco antes de morrer, ele encontrou o chefe da família Declan, que era verdadeiramente um epítome do poder real. Naquele momento, ele jura que precisa praticar a arte fundamental de Declan, a técnica da origem celestial, que é uma arte raiz de todas as magias Declan, capaz de acomodar todos os atributos de mana. Ele memorizou a arte uma vez para pesquisa e agora pode usá-la. Ele então se solta e usa a técnica de respiração que aprendeu, ativando um mana em seu corpo. Ele instantaneamente se sente quente, como se a lava estivesse fluindo por seu corpo. Embora com uma dor excruciante, ele diz a si mesmo para se concentrar e controlar a onda de poder dentro dele. De repente, ele sente impurezas lentamente se infiltrarem nele e se pergunta por que elas estão lá. Ele então se lembra de uma magia de alto nível, usada apenas por magos de elite e famílias nobres. Uma que é usada apenas em linhagens diretas, que força o mana a queimar as impurezas nos circuitos. Ele então conjura a magia chuva de mana, erradicando todas as impurezas em seu corpo. Ele acorda sobressaltado, encharcado de suor após lançar o feitiço. Recuperando o fôlego, ele se pergunta quanto tempo se passou e vê que Damien dorme pacificamente ao seu lado. Ainda se recuperando do exercício de respiração, ele percebe que não há mais impurezas em seu circuito e que seu mana foi purificado, o que lhe conferiu uma pureza ainda maior do que em sua vida passada. Ainda assim, derrotar a família Declan parece muito improvável e que mesmo que ele nascesse 100 vezes, isso seria impossível para ele. No entanto, uma coisa é certa, suas chances de vitória acabaram de aumentar e ele continuará trabalhando para vencê-los. Na manhã seguinte, Damien está animado depois que tingiram seu cabelo de castanho para cobrir seu cabelo platinado perceptível e evitar olhares indiscretos. Eles também trocaram suas roupas para que não fossem pegos pela família Blando. Sentindo que ainda tem outros planos, Damien pergunta o que seu amigo ainda quer fazer. A Asta sorri para ele, dizendo que eles vão causar algum caos. Enquanto isso, o jovem que agrediu Asta mais cedo se espreguiça após acordar de um bom cochilo. Ele então parece surpreso ao ver Asta e Damien à sua frente. Ele tenta intimidar o garoto, perguntando para onde ele havia fugido e insultado sua aparência. Ele examina Damien e comenta que o garoto parece meio rico. Enquanto ele se aproxima, Asta balança o punho e o conecta com muita força no estômago de Spot, nocauteando-o instantaneamente. Ele então declara que dará 123 golpes no garoto, somando todos os golpes recebidos anteriormente. Os amigos do garoto ouvem a comoção e imediatamente vêm em seu socorro. No entanto, isso excita Asta ainda mais, e ele se prepara para a luta com seu novo amigo. Asta desfere socos à torto e à direito, ensinando aos capangas uma lição dolorosa. Ele realmente gosta da luta, canalizando mana através de seus punhos, enquanto ataca rápido e forte, cada golpe acertando com uma precisão afiada que deixa Damien pasmo. Quando Damien deixa escapar o quão incrível ele é, Asta sorri e o corrige, dizendo que ele não é incrível, mas incrível. Damien cura os bandidos derrotados, levando Asta a socá-los novamente em rápida sucessão. Quando o sol se põe, todos os capangas estão no chão, gemendo em derrota, todos exceto Spot, seu último membro de pé. Depois de acabar com ele, Asta pergunta quantas vezes ele foi derrotado. Spot, tonto e atordoado, diz que perdeu a conta. Sorrindo, Asta chama Damien, que cura o pobre homem com entusiasmo mais uma vez. Os dois amigos o encaram com uma excitação selvagem nos olhos. Aterrorizado, Spot grita para eles pararem, chamando-os de demônios e dizendo que só consegue contar até 2 dígitos. A noite cai e os capangas espancados se alinham, agradecendo a Asta e Damien pela lição que acabaram de receber. Asta sorri orgulhosamente, satisfeito com seu trabalho. Afinal, acertar mais de 100 socos por pessoa, totalizando mais de 1000, é uma grande conquista, mesmo para um solucionador de problemas experiente como ele. Spot, ainda dolorido, pergunta timidamente se eles podem ir embora agora, já que estão exaustos do longo dia. Asta acena com a mão para ele, mas o garoto explica nervosamente que este espaço é, na verdade, a casa deles. Então é meio difícil para eles irem embora. O sorriso alegre de Asta se transforma em um olhar mortal, claramente se recusando a se mover um centímetro. Em pânico, o grupo rapidamente decide se perder de qualquer maneira, afastando-se em derrota. Enquanto observa os capangas desaparecerem na distância, Asta de repente sente outra presença se aproximando rápida, nítida e distinta. É o tipo de aura que só um solucionador de problemas experiente teria, e a julgar pela direção, provavelmente está atrás dele. Mantendo-se alerta, ele se pergunta como conseguiram localizá-lo. Ele não consegue acreditar. A família Blunder finalmente o encontrou. Sentindo o mana se aproximando, Asta analisa rapidamente a situação. Um único feitiço não será suficiente para detê-lo, e mesmo o combate corpo a corpo seria arriscado. A julgar pela força da energia que se aproxima, ele percebe que esta batalha não será fácil. Mesmo quando ainda era um solucionador de problemas, Asta nunca possuiu uma abundância de poder mágico nenhuma vez. Ele sempre viveu enfrentando situações desconhecidas como esta, onde as probabilidades estavam contra ele. Reunindo todo o mana ao seu redor, ele começa a comprimi-lo firmemente, canalizando cada gota de energia para o seu corpo. O ar treme de poder enquanto ele se prepara para a luta iminente. Esta
Asta, ele diz a si mesmo, pode ser sua única chance de atacar com eficácia. Ele concentra sua magia na ponta do dedo e dispara o mana condensado. Mas, para sua surpresa, o homem à sua frente cai de joelhos e começa a chorar. Demi, assustado, o reconhece instantaneamente como Alfredo, o mordomo, o chefe de sua família. Soluçando incontrolavelmente, Alfredo confessa que o procuraram por toda parte, sem conseguir comer ou dormir de pura preocupação. Apertando Demi com força, ele jura nunca mais soltá-lo até trazê-lo de volta para casa, chegando a oferecer sua vida pela segurança de seu jovem mestre. Percebendo o quão emocionado havia se tornado diante de Asta, ele rapidamente se recompõe e se apresenta apropriadamente como Alfredo, da família Blandor. Ele percebe o quanto Demi parece afeiçoado a Asta e, com um sorriso educado, o convida a retornar com eles à propriedade Blandor. Asta, no entanto, permanece cauteloso. Ele sabe muito bem que a família Blandor despreza qualquer coisa suja ou pessoas comuns como ele. Ainda assim, ele não pode ignorar a oportunidade. Afinal, ele havia planejado formar uma conexão com os Blandor eventualmente, e agora, essa oportunidade chegou mais cedo do que o esperado. Com isso, sua entrada na cidade está garantida. Ele terá acesso à Academia Zenian, que é a melhor do leste, e à biblioteca deles, que também é considerada a mais prestigiosa do leste. Como ele vai construir a melhor biblioteca, não será uma má ideia dar uma olhada nela também. Como tudo está indo conforme o planejado, ele aceita o convite. Alfredo fica encantado com sua decisão e se move para pegar a carruagem. Asta o segue e se pergunta se a comida da família Blandor tem algum gosto bom. Mais tarde naquela noite, o trio chegou à propriedade Blandor. Asta desce da carruagem e olha para a gigantesca mansão à sua frente. Como já é tarde, Alfredo diz a eles para descansarem confortavelmente durante a noite e os confia à sua criada Lance. A criada lança um olhar furioso para Demi, que se contorce sob seu olhar perscrutador. Ele imediatamente reconhece que cometeu um erro e leva uma surra da própria empregada. Enquanto isso, Alfredo caminha pelos corredores escuros da mansão e para em uma grande porta. Ele bate e entra no quarto, relatando a Bianca, a matrona da casa, que ele tinha acabado de chegar depois de trazer Demi para casa, a quem ele encontrou na zona cinzenta. Depois de ouvir isso, a mulher fica chateada e lança um feitiço, avisando que se houver um problema sequer com seu filho, o inferno vai se instalar. Alfredo a acalma e explica a situação. Depois de ouvir o que aconteceu, Bianca se acalma, o que traz alívio ao mordomo, já que sua matrona tem dificuldade em se controlar quando se trata da segurança de seu filho. Bianca já foi chamada de bruxa de sangue, e é um verdadeiro alívio que ela não tenha que liberar seu poder se algo tivesse acontecido com seu filho. Ela expressa sua gratidão a Alfredo, que está satisfeito por ter servido sua matrona obedientemente. No entanto, ele relata que há algo incomum no amigo que Damien fez desta vez, e menciona que o jovem havia notado sua presença antes mesmo de ele se mostrar e estava preparado para contra-atacar. Quando se encararam, a magia na mão do garoto era uma bala de mana. A matrona acha isso um talento surpreendente e diz que, para uma criança, possuir tal poder da Zona Cinzenta é realmente incomum. Com isso, Alfredo então pede um favor à matrona. No dia seguinte, para a surpresa de Asta, o mordomo o convida animadamente para ser seu sucessor, confiante de que ele não recusaria uma oferta tão atraente. Ele é um mordomo de uma família prestigiosa e é uma oportunidade perfeita para deixar para trás sua vida como um vira-lata da Zona Cinzenta e conseguir um emprego com alta remuneração e até mesmo honra. No entanto, o mordomo fica atordoado e não consegue acreditar no que ouve quando Asta responde com um não duro e categórico. Alfredo é tão pego de surpresa que diz a si mesmo que deve ter ouvido mal Asta rejeitando sua oferta. Asta agradece a oferta, mas diz que prefere que as coisas permaneçam como estão. Alfredo continua sem entender, tenta conversar com o garoto e fazê-lo entender que não sabe o que está rejeitando. O mordomo o compara a um goblin em um cânion que desconhece os perigos além das montanhas. Asta discorda e diz que ele é mais como um dragão que pode estar em qualquer lugar. Alfredo fica tão frustrado por não conseguir se comunicar com o garoto que quebra o chão com um empurrão, com os músculos tensos. Jura fazer o garoto entender o quão aterrorizante o mundo é. Mais tarde, Alfredo apresenta Asta ao seu grupo de aprendizes de mordomo, que se dirigem a Alfredo com respeito, chamando-o de mestre mordomo em uníssono. Alfredo pergunta a Asta o que ele acha do grupo de elite à sua frente. Alta olha para o grupo de adolescentes e fica impressionada com a presença de veteranos bem treinados, apesar da idade. O que mais chama a atenção para ele é como todos o olham com um sorriso que mal esconde o desdém por ele. Alfredo diz a Asta que brilhará tanto quanto eles, ou até mais, se aceitar a proposta. Mesmo assim, o garoto diz não, decepcionando o mordomo. Um dos mordomos adolescentes, Winstor, levanta a mão. Winstor compartilha sua opinião de que Asta pode não ser observador o suficiente para avaliar adequadamente a oferta. O aprendiz se oferece para dar a Asta uma experiência para que ele saiba o quão boa é a oferta que está lhe dando. Alfredo percebe que Winstor está sugerindo um duelo com Asta e acha que é uma boa ideia. Ele pergunta a Asta se ele quer duelar com o jovem. Asta olha para o grupo de aprendizes e sente que eles o odeiam
odeiam por ter recebido a oferta de sucessão de Alfredo quando ele é apenas um vagabundo que surgiu do nada. Asta pede para escolher seu oponente, então aponta para Winstor, surpreendendo a todos. Ele continua apontando para 4 dos outros aprendizes e diz que enfrentará 5 oponentes. Ele pergunta ao aprendiz se eles estão com medo de seu desafio. Alfredo de repente ri alto, sabendo que tem a atitude adequada para ser seu sucessor. O mordomo concorda com o duelo e oferece ao garoto um presente se ele aguentar 1 minuto. No entanto, ele avisa que ele deve assumir a responsabilidade se não aguentar 1 minuto. Asta deduz que ele quis dizer que precisa aceitar a oferta para sucedê-lo caso perca. Ele aceita, então eles se transferem para o salão de treinamento, onde Asta e seus oponentes estão no centro da sala, se enfrentando. Ron Fitch, um dos assistentes de Alfredo, tenta dissuadir o mordomo do duelo, sugerindo que o duelo é perigoso. Alfredo está tão empenhado em quebrar a teimosia de Asta que diz que é a razão pela qual o duelo precisa acontecer. Isso preocupa Ron Fitch, que acha que terá problemas se ferir o convidado de Damien de alguma forma. Ron Fitch vê Damien ao lado dele e tenta convencê-lo de que seu amigo estará em apuros se eles não impedirem o duelo. Os olhos de Damien brilham com a excitação do duelo e Ron Fitch percebe que não há como pará-lo agora. Alfredo diz a Ron Fitch para começar a luta e o jovem chora ao concordar. Ron Fitch explica as regras aos duelistas e como o sistema é baseado em turnos. Alfredo o corrige, dizendo que na verdade é um vale-tudo. Isso leva Ron Fitch a dizer aos competidores que o duelo é um vale-tudo, onde a luta continua até que um dos lados se renda. Asta e os 5 aprendizes se encaram. Winstor pensa em como está pronto para humilhar o garoto que vê como um pirralho vagabundo. O Ron Fitch inicia o duelo. De repente, Winstor é atingido por uma luz azul no estômago. Os outros 4 aprendizes são atingidos pela mesma luz, fazendo com que muitos deles sintam muita dor para se manterem em pé. Asta se aproxima deles com 5 bolas de mana comprimidas levitando em cima de sua mão. O garoto diz a seus oponentes para nunca o subestimarem. Winstor fica chocado ao ver que Asta está controlando 4 balas de mana ao mesmo tempo no meio do combate. Asta dispara as balas de mana em seus oponentes, enquanto os aconselha a não julgar pessoas como ele tão facilmente. Todas as balas atingem a testa dos aprendizes. Asta se aproxima do rosto de Winstor para socá-lo, enquanto avisa o adolescente que o mundo é vasto e amargo. Ele dá um soco em Winstor, mandando-o de volta. Asta diz aos 5 que eles precisam aprender todas as suas lições. Ele os está imbuindo. Winstor grita com ele por socar quando deveria usar magia. Enquanto Asta chuta o rosto de Winstor, ele garante que está usando magia física. Todos ficam de queixo caído ao ver Asta espancar todos os seus 5 oponentes. Alfredo se lembra de como Asta estava prestes a usar uma bala de mana nele quando se conheceram, e agora sabe que teria morrido se tivesse sido atingido. Ele fica impressionado com o controle de mana do garoto, bem como com o quão monstruoso ele é agora em espancar seus oponentes. Uma voz chama Alfredo, assustando o mordomo. Ele olha ao redor e vê que a chefe dos Blandos, Bianca, chegou. Vê-la chegar para por fim a loucura traz alívio a Ron Fitch. Alfredo relata a Bianca que o duelo aconteceu porque ele queria fazer um teste simples. Bianca olha para todos os adolescentes derrotados por Asta e vê que o teste foi longe demais. Ela diz a Alfredo para mandar seus recrutas se retirarem. Ela então se vira para Damien e diz a ele para voltar para seu quarto. Para o choque de Ron Fitch, Bianca o demite. Mais tarde, Alfredo pede desculpas a Bianca pelo resultado do duelo. Ele continua relatando que Asta provou ser um monstro e brigão. Ele também relata que usou balas mágicas na luta, mas que mostrou que pode torná-las mais poderosas do que esperava. Bianca fica impressionada com o talento do garoto em controlar a mana. Ele se lembra da cena que viu e de como todos os 5 recrutas foram completamente derrotados por ele. Alfredo também fica desapontado ao informar que Asta rejeitou sua oferta para se tornar seu sucessor. Intrigada, Bianca pede ao mordomo que traga Asta até ela. Mais tarde, Asta chega ao seu escritório. Lá, Bianca o cumprimenta e pede que ele se sente. Ao lado da mulher está seu filho, Damien, que está ocupado mastigando biscoitos. Bianca entrega a Asta uma pequena caixa e diz a ele que é o presente que Alfredo prometeu. Isso leva Asta a lembrar que o mordomo lhe prometeu algo se ele vencesse o duelo. Ele fica surpreso por ter recebido o presente tão cedo e por ter sido presenteado pelo chefe da casa, nada menos. Ela pede que o menino o abra. Asta abre a tampa, que libera um brilho de luz dourada. Ele vê que dentro há uma pedra dourada que ele reconhece como um material de alta qualidade dado apenas aos 5 melhores magos da família Blander. O presente é tão grandioso que Asta pensa que há uma grande pegadinha em tudo isso. Bianca garante que ele pode aceitar sem preocupações, como um agradecimento por ajudar Damien quando ele fugiu, bem como um pedido de desculpas pelo duelo. Asta pergunta se ele precisa se juntar à família Blander se comer o presente, mas Bianca diz que não precisa. Ele pergunta se há veneno nele, mas ela diz que não há. Ela garante que não há absolutamente nenhuma condição para o presente. Isso deixa Alta feliz por ter ganhado algo sem preocupações. Bianca então pergunta se ela pode propor algo a ele, fazendo Asta perceber que ele estava certo o tempo todo que havia uma pegadinha. Bianca diz a ele que ela providenciará sua admissão na
academia se ele concordar em frequentar a academia com Damien. Ela revela que Damien deveria ter se matriculado no ano passado, mas que foi adiado porque o rapaz era fortemente contra fazê-lo e fugiu. Damien diz que ele ficará bem em frequentar a academia se estiver com Asta. Asta agora percebe que Bianca teme que Damien fuja novamente se ela o forçar a voltar para a academia. Ele pensa em como a academia também lhe abriria portas. Como não quer que ele fique preso, responde que pensará primeiro. Bianca concorda que ele tome seu tempo, mas pergunta por que ele rejeitou a proposta de Alfredo para se tornar seu sucessor. Asta se lembra de como Alfredo se ajoelhou para cumprimentar Damien na primeira vez que o conheceu e diz a Bianca que não gosta de se ajoelhar com muita frequência. Bianca fica confusa sobre o que ele quer dizer. Enquanto isso, Alfredo está do lado de fora com o ouvido na porta e fica surpreso com a resposta do garoto. No início da manhã, Asta está meditando com magia em seu quarto e fica surpreso com a forma como o presente de alto nível que lhe foi dado aumentou sua taxa de absorção de mana. Ele muda seus pensamentos para se irá ou não para a academia e admite que há muitas vantagens em ir. Apesar disso, ele ainda sente que está caindo em algum tipo de armadilha. Ele decide sair do quarto. No momento em que põe os pés para fora, um jovem com cabelo loiro platinado como o de Demi aparece e pergunta se ele é Asta. Asta mente e diz que não é Asta, chocando o rapaz. O jovem loiro vê que ele tem cabelos grisalhos desbotados e um olhar irritado nos olhos, como todo mundo disse. Então ele pensou que ele era o Asta de quem todos estavam falando. Asta fica irritado por ser descrito de forma desfavorável. Ele diz ao jovem que a cor de seu cabelo muda muito dependendo da luz. Ele também faz seus olhos parecerem inocentes para evitar parecer irritado. O adolescente olha para ele cuidadosamente, conclui que ele não é quem ele está procurando e vai embora. Alfredo de repente corre em direção a Asta e o chama pelo nome para dizer que ele perdeu o sono porque não foi capaz de dizer a ele que ele não precisa usar muitos joelhos para sucedê-lo como mordomo da família. O adolescente loiro platinado olha para Asta novamente. Ele vê que ele estava certo quando o chamou de Asta e grita com ele por mentir. O adolescente loiro está prestes a ameaçá-lo, mas ele vê Alfredo o encarando ameaçadoramente. Ele diz que perdoará Asta, mas que precisa ir ao Salão dos Magos mais tarde. Asta sorri, sabendo que ele terá algo interessante pela frente, assim que for ao Salão dos Magos mais tarde. Ele então pergunta a Alfredo se pode se encontrar com Bianca. Bianca se encontra com o garoto em seu escritório e pergunta por que ele veio encontrá-lo tão cedo. Asta responde que já se decidiu e concorda em se matricular na academia. Bianca fica surpresa com a rapidez com que ele respondeu. Ela fica aliviada e diz a ele para se acomodar em casa enquanto aguardam os preparativos. Mais tarde, Bianca se encontra com Alfredo e lhe conta que Asta concordou em se matricular na academia. O mordomo se orgulha da sábia decisão do garoto e está entusiasmado com seu futuro. Ele compartilha que seu plano é que Asta se sinta desesperado quando eles não puderem mais pagar o pagamento do próximo semestre. Ele se imagina como a luz brilhante que oferecerá uma mão de patrocínio ao garoto quando chegar a hora. Bianca suspira com a felicidade do mordomo. Ela se lembra de como Alfredo foi enganado pelo mordomo-chefe anterior com a mesma tática de patrocínio que ele tem agora. Ela acha que Alfredo é um cara pobre por não ver o quão patético ele é. Enquanto isso, Asta está indo para a capela, que ele reconhece como o Salão dos Magos. Ele entra, onde um homem com túnica e capuz o espera. Ada descreve as feições do adolescente com cabelo loiro platinado que lhe disse para ir ao Salão dos Magos. O homem encapuzado reconhece de quem ele está falando e pede que Asta o siga. O homem o guia até uma porta que ele diz que ele deve entrar. Asta entra, onde é repentinamente atingido por papéis voando. Dentro da sala está um homem com cabelo loiro platinado como os outros blandores, e ele se apresenta como Wendy. Asta se lembra de sua vida passada, quando se infiltrava em uma academia de magia em seu tempo como solucionador de problemas. Ele viu no escritório da academia acadêmicos tão cansados de seus trabalhos difíceis de estudar artigos que arrancavam os cabelos. Eles estavam tão em negação da perda de cabelo que usavam capuzes para cobrir suas carecas. Eventualmente, eles desistiram de cobrir a cabeça, apenas revelaram sua careca. Eventualmente, eles apenas rasparam suas cabeças. Eventualmente, eles pesquisaram magia para fazer o cabelo crescer, embora nunca tivessem tido sucesso nisso. Agora ele está olhando para Wendy, que é mais relaxado e refinado do que qualquer acadêmico que ele já viu antes. Wendy pede desculpas pelo comportamento rude de seu irmão quando Asta se encontra com ele pela manhã. Asta pergunta se ele trabalha na academia de magia, então Wendy responde que ele está servindo atualmente como vice-reitor da academia. Asta se surpreende ao ver que ele já é o vice-reitor em sua tenra idade. Ele determina que isso significa que Wendy é realmente habilidoso. Wendy o parabeniza por frequentar a academia Zenion e explica que ele também se formou na Zenion. Wendy então vai direto ao ponto e pergunta a Asta se ele arriscaria a vida para salvar um amigo. Asta fica confuso com o motivo da pergunta. Wendy diz que suas perguntas dizem respeito à reputação da família Blandori. Ele pega um livro e diz que o entregará ao garoto, dependendo da resposta. Asta reconhece o livro como as páginas que guardam o segredo central da magia de luz curativa da
da família Blandori. Enquanto isso, no jardim, Bianca está colhendo flores dos arbustos. Seus pensamentos se voltam para como não há mais um peso em sua mente depois que Demi concordou em ir para a academia. Ela fica feliz em saber que Asta tem sido um bom amigo para seu filho e não se importa com seu problema de atitude por causa de sua idade. Ela também pensa em como é bom que Asta não tenha mudado a forma como trata Demi depois que ele descobriu que era rico. Ela admira como sua personalidade é como a de um pássaro que pode voar para qualquer lugar. Ela acredita que não pode deixar Asta ir por causa de seu filho Demi. De volta ao Salão dos Magos, Asta desconfia do motivo pelo qual Wendy lhe oferece o segredo da família Blandori e pensa que ele pode estar o levando a uma armadilha. Não importa como olhe para os olhos de Wendy, ele não consegue dizer o que ele está pensando. Ele conclui que isso significa que o homem está acostumado a usar uma máscara para esconder suas verdadeiras intenções. Asta garante que Wendy saiba que ele está ficando impaciente e exige que ele diga o que quer de imediato. Isso irrita Wendy, que lhe diz para ter cuidado ou será morto. Asta o desafia a matá-lo de imediato se quiser. Wendy se levanta de seu assento com uma aura intimidadora que faz papéis voarem. Ele lança um olhar penetrante para Asta, mas o garoto permanece calmo, de braços cruzados. Wendy repentinamente muda para um humor leve e sorri. Ele diz a Asta que passou no teste. Ele conta que fez o teste porque precisa de alguém em quem possa confiar informações e que estava curioso para saber o que seu irmão e sua mãe veem nele. Wendy admite que intencionalmente fez isso para que Asta e seu irmão não se dessem bem, para que ele pudesse se envolver no conflito. E isso faz Asta se perguntar que tipo de homem ele é, se pode usar seus irmãos como peões para seus planos. Wendy revela que fez todas essas coisas complicadas para ter uma desculpa para falar com ele, já que está sob vigilância da família Declan. Ele explica que está atualmente pesquisando a magia de origem celestial da família Declan, mas que foi descoberto. Asta comenta que, do ponto de vista dos Declan, eles acham que os Blandors devem estar tentando destruir sua magia secreta. Wendy admite que destruí-la era sua intenção, mas agora ele planeja usar a magia de origem celestial deles para si mesmo. Asta o considera louco por seu plano. A atitude de alto risco de Wendy faz Asta se perguntar se sua pesquisa foi o que levou a magia de origem celestial mais refinada da família Declan e a aniquilação da família Blandor em sua vida passada. Ele se lembra de como Farron, o chefe da família Declan, fez da morte dos Blandors sua principal prioridade. Agora, ele entende que a pesquisa de Wendy era a razão pela qual Farron era absurdamente forte. Asta pergunta por que Wendy está lhe contando tudo isso. Wendy diz que não compartilhou sua pesquisa sobre a origem celestial com sua família, então ele acredita que há um espião plantado na mansão que poderia ter contado aos Declans. Asta o aconselha a simplesmente ficar do lado dos Declans, mas Wendy diz que ele não pode fazer isso por motivos pessoais. Wendy oferece o garoto para trabalhar para ele e promete recompensá-lo por seus esforços. Ele pega um trabalho de tese e pede a Asta que o entregue ao professor Perun assim que chegar à academia xeniana. Em troca, ele dará a Asta o segredo do feitiço de luz de cura da família Blandor. Asta sorri com a oportunidade. O garoto responde que quer o feitiço de luz de cura, bem como sua pesquisa sobre as origens celestiais assim que estiver concluída. Asta se posiciona, dizendo que não concordará se for menos do que o que ele está pedindo. Wendy relutantemente concorda em compartilhar sua pesquisa com ele assim que estiver concluída. Ele acrescenta a condição de que também quer uma garantia de que Asta o ajudará quando chegar a hora. Asta pega a tese e promete que isso acontecerá. Ele brinca que não sabe ler a tese, apenas para voltar atrás dizendo que estava apenas brincando. Asta pergunta se o professor Perun é alguém confiável. Wendy relembra seus dias de academia com Perun e como eles costumavam ter competições amigáveis para ver quem era mais inteligente naquela época. Asta lamenta que isso signifique que haja outro lunático como Wendy circulando pela academia. Na manhã seguinte, Asta recebe um estoque de livros de Wendy. Asta vê o bilhete onde Wendy lhe diz que está lhe dando os livros essenciais de que ele precisa para cultivar seu intelecto. Asta empilhou os livros em ordem, passo a passo, e concluiu que Wendy era um gênio na seleção dos melhores livros para ele. O menino pegou papel e caneta e listou Wendy como seu patrocinador para livros. Ele sonha com o futuro, onde poderá exibir o Grimório de Luz Curativa para o público, e que tudo o que precisa fazer é pedir a Demi para que isso aconteça. Ele também analisa os 132 livros que Wendy lhe deu e como pode incluí-los na torre para que qualquer pessoa que os estude tenha uma base sólida para aprender magia. Agora, ele percebe que a identidade de sua torre será um lugar que oferece aprendizado para aqueles que o buscam. Enquanto isso, no Salão dos Magos, Wendy olha pela janela, pensativo, pois não consegue esquecer o fato de que Asta é uma pessoa interessante. Diferente de todos que já viu, ele se lembra do garoto quando Asta o desafiou a matá-lo. Ele ri, pois sabe, através dos olhos determinados do garoto, que ele não tinha medo da morte. Wendy acredita que pode ter acabado de encontrar alguém que pode estar no mesmo nível que ele. Na manhã seguinte, Asta está se preparando para ir à academia, abotoando seu uniforme escolar. Lance entra em seu quarto para lhe dizer que está quase na hora de partir.
Wendy. Ela fica feliz em ver que o uniforme da academia combina bem com o garoto. Enquanto Asta caminha, ele pensa em como é privilegiado por ser dispensado do exame da academia só por causa da família Blandor. Ele chega à carruagem, onde Demi e Bianca o encontram. Bianca diz a Asta que lhe deseja tudo de bom, então o garoto agradece. Enquanto a carruagem se move, Asta olha pela janela e pensa no início de sua nova jornada. Conforme a carruagem avançava, os olhos de Demi se iluminavam de admiração e espanto a cada pequena coisa que passavam. Enquanto isso, Asta olhava para o livro fornecido por Wendy, confirmando sua habilidade como estudioso. Os princípios são simples, mas as interpretações variam infinitamente. Por exemplo, considere algo tão básico como a água. Para alguns, é um meio de vida, um recurso sem o qual não se pode viver. Para outros, é uma inundação desastrosa que pode tirar a vida de muitos em um instante. A diferença é apenas uma questão de perspectiva. Mesmo com o mesmo princípio, cada grande família progrediu dependendo de seu ponto de vista. Depois de terminar todos os textos mágicos do subespaço, Asta percebeu algo. O currículo de Wendy se conecta diretamente aos princípios celestiais de Declan. Seus pensamentos são interrompidos quando Damien grita, querendo que ele olhe. Com os olhos brilhantes, o jovem anuncia que eles chegaram. Eles estavam correndo em direção à Academia de Magia Xinyan. É a primeira vez que Asta a vê, mas sua expressão permanece a mesma. No primeiro dia de entrada, é tradição que todos os alunos entrem, independentemente de status. Assim, é aqui que eles se separam de Lance, que lhes deseja sucesso e sabedoria. Deixados, eles acenam para a diretora. Damien agarra o braço do amigo às pressas, não querendo chegar atrasado e ficar sem lugares na cerimônia. A ideia de a cerimônia de entrada ser por ordem de chegada era ridícula, mas Asta percebe que deve ter sido uma isca que Lance preparou para o garoto. Ele se deixa levar, pelo menos por enquanto. Mais tarde, eles se encontram em um enorme auditório, com outros novos alunos cochichando e conversando sobre amenidades. O mais jovem Blandor se enche de entusiasmo ao ver a quantidade de pessoas. O local reafirma sua crença na mentira de Lance, de que eles podem ter ficado sem assentos. Sabendo melhor, Asta tira os documentos de registro do bolso, que dizem exatamente onde eles deveriam estar. Damien se preocupa em perder suas vagas e quer se acomodar imediatamente. E é difícil acreditar que ele é o mesmo garoto que era tão contra frequentar a academia. De repente, um baque forte soou quando ele caiu no chão. Olhando para cima, ele vê um homem grande de aparência mais velha, usando um uniforme semelhante. O homem o encara com um olhar humilhante e pergunta se ele tem algum problema. Rindo enquanto se levantava, o jovem disse que não estava machucado. Ele acena um pedido de desculpas, dizendo que não devia estar olhando para a frente corretamente. No entanto, o homem os detém com uma ordem severa. Mostrando a manga com um toque de saliva, ele questiona o que acabaram de sujar suas roupas. A julgar por sua aura, ele era obviamente de uma família nobre, e Damien teve que agir com cuidado. No entanto, o garoto despreocupado usou ainda mais cuspe na tentativa de limpar o primeiro. Ele estava bastante orgulhoso de seu trabalho, mas o colega obviamente não sentia o mesmo. Enfurecido, ele desfere um soco bem na cabeça do tolo. Para sua surpresa, seu punho não se move, e outra voz grita. Uma mão o segurava firmemente no lugar, parando-o a centímetros do rosto do alvo. Casta intervém bem a tempo e calmamente sugere que parem a altercação ali. Isso só frustra ainda mais o estudante grandalhão, que exige saber quem ele é. Sem pensar muito, ele se apresenta como amigo de Damien. Poucos amigos são leais o suficiente para levar uma surra pelo outro, mas ele vai se arrepender hoje. Ele não esperava muito, mas fazer amigos no primeiro dia agora estava fora da lista de Asta. Por enquanto, ele precisa resolver o assunto com os punhos em vez de palavras. Uma voz urgente cortou a multidão, perguntando o que estava acontecendo. Era entre um descendente da família Dolan Fay e um casal que os outros não conheciam. A diferença de tamanho era enorme e as pessoas já tinham certeza de quem venceria. Outro aluno chama os outros de ridículos por ficarem parados. Quando uma briga estava prestes a começar, a coisa certa a fazer era conter a agressão em um local seguro. Os espectadores são instruídos a dar espaço, enquanto os magos são instruídos a colocar uma barreira ao redor da área. Com todos fazendo o que lhes é dito, apostas com vales de refeição logo começam a chover e aplausos seguem logo em seguida. Enquanto isso, um homem ficou para trás, inclinando-se casualmente enquanto sorria e observava o desenrolar dos acontecimentos. Rick se apresenta como o segundo filho de sua família. Liberando sua aura e assumindo uma postura de combate, ele pergunta seus nomes. Asta fica impassível e diz que não tem uma grande linhagem e pode ser considerado um transeunte. Como o pequeno palco é uma desvantagem para magos, o aluno grande oferece a ele o primeiro movimento e diz ao jovem para se aproximar. O ex-solucionador de problemas sorriu, achando-o absolutamente hilário. Ele começa a zombar do oponente e pergunta se ele está falando tanto por medo. A provocação funciona e Rick se enche de raiva. Xingando-o, ele intervém, cheio de poder enquanto puxava o punho para trás para socar. Ele balança com toda a sua força, mas um simples abaixar é tudo o que é necessário para fazê-lo errar. Olhando para cima e cobrindo o próprio punho com mana concentrada, Asta o lembra de que é um 2 contra 1.
1 e acerta o arrogante aluno em seu rosto grosso. Higgs tolamente acreditou que poderia receber o soco do aluno sem problemas, mas essa crença logo é destruída, assim como seu rosto. Um soco o faz cambalear para trás, mas ele surpreendentemente recupera o equilíbrio. Ele não conseguia acreditar na força do único golpe e começa a questionar se o garoto à sua frente realmente era um mago. Nesse momento, o ferimento do soco brilhou enquanto magia de cura era aplicada. A fonte era o garoto à sua frente, sorrindo jovialmente enquanto curava seu próprio inimigo. Ele ainda tentava entender o que estava acontecendo quando Asta continuou a luta sozinho. Percebendo como o nobre podia se dar ao luxo de olhar ao redor, ele desfere outro soco forte. Higgs juntou os braços para continuar se defendendo da enxurrada de golpes. O garoto com olhos demoníacos desferiu a surra em seus inimigos, enquanto o de olhos brilhantes e amigáveis os curou completamente. Como um par, eles eram mais loucos e sinistros do que fortes. Recebendo todos os golpes, os joelhos de Higgs tremeram e cederam. Ele estava assustado, e era óbvio, pois seu rosto havia perdido a cor. Enquanto isso, os outros atrás dele o aplaudiam, pensando estupidamente que ele estava se segurando. Afinal, ele é a esperança dos guerreiros, que carrega o poder e o orgulho do nome Dolan Fi. Cânticos a seu favor logo ecoaram por toda a sala, e ele teve que absorver tudo por um momento. Talvez devido ao apoio e à pressão, ele reuniu toda a força de vontade que lhe restava e gritou para o mago, questionando sua audácia em atacá-lo como fizera. No entanto, outro golpe o impede de falar e contra-atacar. Como ainda está bloqueado, Asta não consegue evitar fingir espanto. Higgs estava cansado de ser subestimado e atacou seu punho com toda a força que lhe restava. Como antes, ele golpeia com força intensa e o impacto envia ondas para dentro da barreira. A plateia aplaude, acreditando que a conclusão finalmente havia sido alcançada. Embora tenha certeza de que o soco acertou, o segundo filho não consegue deixar de sentir que foi muito leve. Asta voou para cima com a força, mas pousou e girou graciosamente para recuperar o equilíbrio. Como se não tivesse se machucado, ele limpa o ponto de impacto da camisa. Higgs o encarou, perplexo, e seu silêncio foi rapidamente substituído por gritos de descrença. Ele tenta prosseguir e avançar, mas seu oponente, sentindo seu poder, estava completamente despreocupado. Como o Damien continua curando o inimigo, Asta precisa nocauteá-lo com um golpe certeiro. Observando o amigo desfrutando plenamente do momento, ele decide a quantidade certa de poder para atingir seu objetivo. Ele se prepara para usar uma técnica que desenvolveu com seus companheiros em sua vida anterior. Da colisão de partículas mágicas, o mago extrai energia. É magia, mas não pertence às artes marciais nem à magia em si. Em vez disso, é uma aplicação puramente técnica de propriedades mágicas. Usando o estilo de colisão, ele se move mais rápido e golpeia seu inimigo com uma imensa concentração de mana. Os conjuradores da barreira estremecem e lutam para manter o escudo erguido, sendo os primeiros a ver o resultado da batalha. Enquanto Asta finalizava seu movimento, o braço de Higgs ainda estava erguido. Nesse momento, o segundo filho caiu de joelhos e logo em seguida caiu completamente no chão, inconsciente. A sala ficou em silêncio e todos estavam em choque absoluto, sem esperar por aquele final. Assim, o vencedor ergue a mão em triunfo e instrui todos a comemorar e reagir de acordo. Gritos altos de admiração imediatamente encheram o salão e eles não conseguiam acreditar que o lutador era um mágico. Damien então correu até o amigo, anunciando alegremente que haviam vencido o duelo. Esperançosamente, isso impediria o jovem de chupar o dedo ao avançar. Enquanto isso, o observador silencioso de antes tomava nota. Todos eram estudantes da Academia de Magia, então lutar com movimentos tão bárbaros era nada além de vulgar. Nesse momento, um professor finalmente chega e corta a multidão, exigindo saber quem teve a ousadia de brigar durante a cerimônia de entrada. Ele verifica todos, ameaçando levar todos se ninguém confessar. Asta está acostumado a causar problemas e já estava pensando em escapar, mas Damien sorriu brilhantemente, assumindo toda a culpa pela altercação do primeiro dia. E confirmando os verdadeiros culpados, as coisas seguem em frente e Higgs é deixado espancado no chão. Os dois encrenqueiros são levados à secretaria no primeiro dia de aula. Como estão confessando com tanta honestidade, o professor os libera sem penalidade, mas promete vigiá-los de perto a partir de então. Asta concorda, tentando evitar problemas, e logo eles podem seguir com suas vidas. Felizmente, a cerimônia de entrada ainda nem começou. Sua entrada gera alguns murmúrios, principalmente sobre como ele derrotou um artista marcial com um corpo tão pequeno. Damien ri e acena, apreciando o fato de todos já estarem olhando para eles. Asta segue o formulário de inscrição e encontra seus lugares vazios, que seu amigo erroneamente acredita terem sido mantidos livres por um aluno gentil. A cerimônia começa e um homem velho e pequeno faz um discurso. No entanto, ela se prolonga por um longo tempo, tanto que a duração chega a ser impressionante. Enquanto isso, Damien cochila no meio do caminho e Asta ri baixinho enquanto usa o braço do garoto para limpar a baba do próprio rosto. Nesse momento, um membro da equipe diz ao diretor que há um lugar onde ele precisa urgentemente, algo que poderia ser mais importante do que a cerimônia de entrada. Eles observam o velho terminar seu discurso
discurso mais cedo do que pretendia. Dito isso, o evento continuará e ele gesticula para que alguém o substitua. Uma mulher com passos confiantes subiu ao pódio. Para a surpresa de todos, ela gritou a plenos pulmões, chamando a atenção de todos. Em um instante, todos foram rudemente acordados e se sentaram com a espinha ereta, até mesmo os outros professores. Seu nome era Jaira, e ela mesma continuaria a cerimônia, pulando o discurso que ela chama de Dália, representante da divisão de magia, para o juramento dos calouros. Os outros observavam, não esperando que alguém de sua linhagem fizesse o exame, apesar de ser uma nobre. No entanto, tais pensamentos eram tolos quando direcionados à terceira filha do chefe da casa. Asta observou em silêncio, bem ciente do nome que ela carregava. Se Declan era o mais famoso do leste, sua casa, Denai, era a segunda mais renomada. Entre eles, a garota cresceu e se tornou a futura maga representante. Ela era bastante habilidosa e, na verdade, ajudou muito Asta durante seu tempo como solucionador de problemas. Dito isso, eles não se dão muito bem e poderiam ser chamados de maus amigos, na melhor das hipóteses. Ainda assim, foi bom vê-la se juntar à academia ao mesmo tempo que ele. Continuando, o representante da divisão de artes marciais, Paul, também é chamado. Um jovem com uma cicatriz no nariz se apresentou. Como nenhum sobrenome foi usado, ele não deve vir da nobreza, o que deve deixar os outros loucos. Os dois representantes lideram o juramento e terminam rapidamente. O próximo passo é apresentar os professores, que darão aulas para a turma de calouros. Enquanto são chamados, Asta cruza os olhos com Dália e não consegue evitar a sensação de que ela o está encarando intencionalmente. Isso não importa muito, pois ela tropeça nos próprios pés e cai vergonhosamente. Asta esperava que um certo nome surgisse, então permaneceu em silêncio enquanto os professores subiam ao palco e se apresentavam um por um. Finalmente, o professor Perun apareceu, apresentando-se como o professor de princípios básicos da magia. Surpreendentemente, a atmosfera que ele transmite é bem diferente da vibração maluca de Wendy, mas o jovem não deveria julgar tão cedo, já que até mesmo o mais velho careca usa uma máscara de verdadeiro cavalheiro. Com suas últimas palavras, finalmente chegou a hora de encerrar a cerimônia de entrada. Os alunos são instruídos a seguir os atendentes até seus dormitórios designados. Vendo Demi cochilando novamente, Asta o acorda e diz que ele foi expulso após ter sido pego dormindo. Leva um momento para as palavras serem registradas, mas uma expressão perturbada logo tomou conta do rosto do garoto e um grito alto ecoou por todo o salão. É difícil acreditar que uma pequena provocação pudesse lhe render tal reação. Mais tarde, Asta chega ao seu dormitório no último andar. Ao abrir as portas, ele se depara com um quarto sofisticado, provando o quão impressionante a academia é. Ao lado das camas, havia caixas de suprimentos de moradia, supostamente iguais para todos os alunos. Ele passa algum tempo arrumando suas coisas e se acomodando, sabendo que a diferença de classe logo aparecerá, já que cada um compra suas próprias coisas. Ao ouvir um som perto da porta, ele percebe que seu colega de quarto chegou. Paul entrou no quarto, mas parece surpreendentemente irritado. Suspirando em resignação, o jovem diz que quer viver em silêncio. Ele não se importa com o que seu colega faz e prefere que eles não se intrometam nos assuntos um do outro. Asta responde com silêncio e olhares observadores, mas o colega de quarto teimoso exige severamente uma resposta verbal. Asta fica intrigado com a atitude exigente de seu colega de quarto. Ele supostamente entrou na academia como um aluno exemplar, então quão bom ele é. Ansioso para descobrir, o mago finge um movimento para frente. Paul fica confuso, mas reage imediatamente, desembainhando a lâmina. Era realmente impressionante, pois até a maneira como segurava a arma garantia que seus movimentos fossem desobstruídos. Uma voz familiar o chama do lado de fora, dizendo para ele se apressar. Fingindo ignorância, Asta diz ao colega de quarto que estava se dirigindo à porta. Dando um tapinha de leve no ombro de Paul, ele o manda fazer o que quiser, mas, brincando, o alerta para não reclamar de sua cantoria noturna. Lá fora, Damien se reencontra animadamente com um amigo e pergunta sobre seu colega de quarto. O jovem ignora, dizendo que está ocupado demais para conhecer outras pessoas. Seguindo em frente, o garoto despreocupado o convida para um passeio pelo campus, dizendo que é uma atividade obrigatória no primeiro dia. Isso é verdade, já que a vastidão da academia costuma fazer com que os alunos se percam. Olhando para a área espaçosa à sua frente, ele concorda que talvez não seja uma má ideia. Dito isso, havia algo incomodando e roçando seus sentidos. Acima dos prédios, ele sente vários fluxos de mana, todos vindos dos solucionadores de problemas da casa Declan. Ele está ansioso para ver quantos são, então Asta se junta alegremente ao amigo no passeio. Eles passam o dia inteiro caminhando, observando todos os pontos turísticos, a maioria dos quais rendeu suspiros audíveis de espanto de Demi. O lago era incrível para ele, já que não havia nada parecido em casa. Honestamente, parecia uma tarefa de babá, e deve ser por isso que Lance os colocou juntos em pares. Querendo se vingar, Asta diz ao nobre para pedir que um seja feito para ele. Tudo o que é preciso é cavar um pouco de terra e despejar um pouco de água. Damien se convence imediatamente e pretende pedir um lago maior do que o da escola. Lance espirra
ameaçadoramente na mansão, enquanto seu jovem mestre se pergunta como nomear o lago. No entanto, Asta sugere um nome ainda mais ameaçador para o projeto enorme e problemático, e a simples menção causa um arrepio na espinha da empregada. Ele ainda não tinha terminado e concentrou a atenção do garoto na estátua incrível, que seria o grande projeto número 2. Ajustando-a um pouco, ele sugere um dragão em tamanho real com escamas intrincadas. Enquanto Damien concordava com tudo, Lance começou a suar e tremer em casa. Como eles já tinham visto tudo o que havia para ver no campus, era hora de voltar para os dormitórios. Há cerca de 10 solucionadores de problemas posicionados por toda parte, e com base em sua distribuição, o centro deve ser o segundo salão mágico. É onde fica o laboratório do professor Purim, o que significa que ele provavelmente é o alvo deles. Declan sabe que Wang tem aliados, então eles naturalmente suspeitariam do professor, que tem várias conexões. Sentindo uma presença hostil atrás dele, Asta sorri. Ele estava se perguntando quando eles iriam começar, mas agora eles se agarraram na hora certa. Com isso, ele pode descobrir o quanto eles já sabem. A noite caiu, o silêncio encheu as ruas e os postes de luz iluminaram a área. Uma figura encapuzada pulava pelo campus e entrava no salão mágico. Movendo-se silenciosamente, ele é recebido por um aliado que se pergunta onde estão os outros. Eles supostamente foram na frente, seguindo ordens de emergência do quartel-general para se reunir no ninho do alvo. Esclarecendo, o homem especifica o subalvo. Como o principal teve o rabo pisoteado, esta noite será dedicada a entregar o objetivo ao submarino. Entendendo as coisas, o solucionador de problemas conclui que, como Wang se moveu, o provável alvo da ordem seria ninguém menos que Purim. No entanto, o problema era romper os professores monstruosos sem a ajuda de sua legião superior. O número 1 não fornecerá assistência, e nem os outros números isolados. No entanto, o demônio do fogo Kala se juntará à operação. O nome causa medo no coração do homem. A Joia Vermelha é o vice-líder da corte de magos de Declan, mas ele é sangue frio e está disposto a usar todos os meios pelo bem da missão. Em outras palavras, a vida de solucionadores de problemas como eles também estará em risco. Ele está tranquilo de que isso pode não acontecer, já que expor uma nobreza conhecida também é um fardo. Felizmente, isso acalma os nervos e permite que se movam. Se não se encontrarem com os outros logo, suas chances de sobrevivência cairão. A dupla desapareceu na noite, sem saber que Asta ouviu toda a conversa e agora estava ciente do plano deles naquela meia-noite. Além disso, envolvia a Kala. Mesmo durante o período ativo de Asta, Kala era alguém que estava aproveitando seu auge. Depois que Declan arriscou tudo para lutar e derrubar a Casa Blandor, ele permaneceu com a família em declínio e provou sua lealdade. Por causa disso, ele conquistou o favor de Farron. Ele ainda é perigoso agora, mas seu verdadeiro auge foi depois da guerra com Blandor. Como um demônio do fogo, ninguém poderia pará-lo. Ele deixou sua marca como um mago que liderava guerras. Em outras palavras, capturá-lo antes disso era imperativo. Além de sua força, sua magia é uma das artes secretas do tipo fogo da família. Este foi outro ganho inesperado que poderia funcionar a favor de Asta, mas há algo intrigante. Seu alvo, o papel de Wendy, está com ele, mas eles sem dúvida acreditam que será entregue a Perun. O papel com ele não pode ser falso, e é improvável que o alvo seja algo diferente dos documentos. Isso significa apenas que a entrega de hoje é falsa. Em um dormitório, uma figura familiar se preparava para se mover na noite. O corpo de Paul estava preso com equipamentos, e ele se cobriu com uma capa, certificando-se de que seu colega de quarto intrometido dormisse profundamente em sua cama. No entanto, mal sabia ele que o corpo adormecido era um boneco. Em outra área, no segundo salão mágico, Perun estava sozinho no escuro. Ele amaldiçoou os irritantes solucionadores de problemas de Declan. Eles não estavam cruzando a linha, então ele estava se segurando, mas agora eles estavam invadindo seu território. Dito isso, ele não esperava que eles viessem tão ousadamente, e havia apenas uma razão para eles agirem dessa forma. Ao ver a porta se abrir e um homem entrar, ele confirma a presença de mercenários. Além disso, chama Paul, cujos olhos se arregalam, pois não esperava que seu nome fosse chamado. O jovem é instruído a refinar a forma de seu mana na próxima vez, já que é o básico de operações secretas. Ao vê-lo entregar um documento lacrado, Perun diz que pode não haver uma próxima vez. Pegando o documento, o professor percebe que seu amigo Wendy era o escolhido, esforçando-se tanto para evitar os olhos de Declan. No entanto, ele foi pego de forma tão patética no final. Ele se corrige, sabendo que seu amigo não seria derrotado assim tão facilmente, e se pergunta o que diabos ele estava planejando. Nesse momento, a parede de seu escritório explodiu, mas o professor não se abalou. Um homem entrou no corredor para cumprimentá-lo. Kala se perguntou se um homem da ciência sequer saberia quem era alguém como ele. Paul reagiu, surpreso com a reviravolta inesperada. Ele reconhece o demônio do fogo, que se pergunta se o professor compartilha o mesmo conhecimento. E irritando, Perun diz que é a primeira vez que ouve esse nome, então ele deveria parar com essa bobagem e ir direto ao ponto. Com um olhar insultuoso, ele diz que seu cheiro nojento está fazendo seu nariz apodrecer. Kala zombou e não conseguiu conter o riso. É a primeira vez que ele é tratado dessa forma, mas ele faz a vontade do alvo e evita gentilezas. Ele aponta para
Paul e afirma categoricamente que ele vai morrer. Quanto ao professor, pode não ser ruim deixar um olho e um braço. O demônio do fogo lança sua magia, mas antes que ele pudesse lançar seu feitiço, Perun se move rapidamente e se coloca entre o homem e o aluno. Provando sua habilidade como mago, ele invoca uma barreira de mana. Uma enorme explosão explode o salão da academia. Paul cobre os olhos instintivamente, mas fica surpreso ao ver que eles estavam completamente ilesos, protegidos pela magia de gelo do professor. Chamando-o, Perun diz que o considerará um mercenário antes de um estudante, então ele deve cuidar de sua própria vida. Confirmando a ordem, o jovem pega sua lâmina. Como não há alarmes soando apesar da enorme explosão, é altamente provável que os solucionadores de Declan tenham configurado magia de ocultação. Confiar no mercenário novato pode não ser a melhor opção, considerando o quão inexperiente ele era. Kala tem certeza de que o documento entregue é de Blando. Como o subalvo não parece muito interessado em entregá-lo, a próxima opção é se divertir um pouco e tomá-lo à força de suas mãos. Chamas ardentes irrompem enquanto o demônio do fogo se prepara para lutar. Perto dali, outros solucionadores de problemas também estavam à espreita, prontos para fazer um movimento. Kala era como um demônio trazendo o fogo do inferno, e enquanto Paul estava pasmo como uma criança, Perun também empunhava magia como um mago digno de seu título. O confronto deles é forte o suficiente para demolir o prédio imediatamente. Observando as faíscas e explosões de longe estava Asta, que simplesmente confirmou que a luta estava finalmente começando. Ele coloca uma máscara. Já faz um tempo, mas era hora de agir, não como Asta, mas como solucionador de problemas número 1. Para iniciar sua operação, Asta rezou para a deusa da lua, pedindo que ela o permitisse ser um solucionador de problemas justo naquela noite. Dito isso, ele nunca foi realmente justo, não é? Ele deixa pra lá e salta em direção à batalha. O salão mágico já estava tomado por chamas e desmoronando. Kala riu enquanto continuava a lançar feitiços e perguntou ao mercenário se ele estava acompanhando. Paul respirava com dificuldade, obviamente lutando. Ele teve muita sorte, pois nem sabia que a capa de seu capitão era um artefato protetor. Mandado se afastar, ele vê a figura arrepiante e demoníaca de Perun dar um passo à frente. Ele dispara uma rajada de gelo para conter a do próprio demônio de fogo. Considerando o jovem digno de um pouco mais de confiança, o professor encanta e reveste sua lâmina com mana. Perguntam-lhe se pode bloquear mais alguns ataques. Não havia dúvida ou escolha, pois não fazê-lo resultaria em morte. A dupla era essencialmente mago e guarda, uma combinação bastante confiável. Queimando o gelo, Kala continua seu ataque e Paul é forçado a se defender como planejado. No entanto, com ele preocupado, o mago fica com um guarda a menos para protegê-lo. Perun faz o possível para cuidar disso, mas logo será arrastado. Nesse caso, ele precisa tomar uma atitude decisiva para virar o jogo. Afinal, o demônio do fogo não se contenta com menos. Quando a quantidade de mana distribuída na natureza é limitada e há duas entidades no comando, uma batalha pelo controle começa. Como não era novidade em tais situações, Perun despeja seu poder, imaginando o quanto eles podem suportar. Entendendo suas intenções, Kala riu e ficou mais do que feliz em competir em uma batalha pelo poder. O mana deles se chocava e gritava. Era tão poderoso que a bola concentrada de pura magia crescia cada vez mais, causando estragos por toda a área. Forçado a manter distância, Paul não pôde deixar de observar os monstros impotente. Não havia nenhuma abertura para aproveitar. Se fosse ser assim, eles deveriam ter lutado entre si desde o início e não envolver todos na confusão que é o seu poder. Os solucionadores de problemas são instruídos a aguardar e recuperar o fôlego, a menos que queiram morrer. Antes que pudessem confirmar quantos de seus homens ainda restavam, uma única figura passou zunindo pelo grupo. Era uma emboscada, e o homem misterioso estava indo direto para os magos em conflito. Asta liberou sua magia como eles, e ele é poderoso o suficiente para surpreendê-los com sua presença que combinava com a deles. Como um jogador inesperado em seu jogo, ele anuncia sua chegada. Confusa com a interrupção, Kala gritou de frustração e indignação. No entanto, o homem mascarado não tinha tempo para isso e correu para agarrar seu pescoço. Ao ser informado de que seria enterrado onde estava, o demônio do fogo percebeu naquele momento que realmente iria morrer. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, ele usa outro feitiço e lança uma rajada a poucos centímetros de seu corpo. Felizmente, isso o distancia de seu assassino, mas seu corpo começa a se romper por dentro devido ao refluxo de mana. Para piorar a situação, Asta parecia completamente ileso e ainda estava indo em sua direção. Outros solucionadores de problemas apareceram, finalmente se movendo para apoiá-lo. A prioridade de Kala era suprimir o refluxo, então ele toma uma poção para ajudar com isso. Dito isso, ele se pergunta de onde tal sujeito surgiu de repente. Olhando para cima, ele olhou com espanto enquanto observava Asta eliminar todos os solucionadores de problemas sozinho. Era um método extremamente eficiente. Usando magia otimizada e rápida sem 1 centímetro de movimento desperdiçado, ele se pega admirando seu inimigo. Recuperando-se, ele lança feitiços mais uma vez, determinado a destruir o homem que poderia se tornar a maior ameaça à sua vida. Vários círculos mágicos se combinaram e lançaram uma rajada
rodeada de diferentes formas de fogo. Por mais poderoso que fosse, a área de efeito era grande e matou todos os seus aliados que estavam no caminho. Até Asta foi pego de surpresa, sem esperar que uma demonstração tão poderosa de magia fosse disparada contra ele. O campo de batalha explodiu com a magia de Kala. Ele está sofrendo de refluxo novamente, mas esse não é o problema agora. Ele nem se importa com os aliados que matou e está preocupado apenas com o sucesso da missão. Nesse sentido, o Homem Mascarado é um alvo que deve ser eliminado sem questionamentos. O Demônio do Fogo ri sozinho, divertido por ter ficado tão animado. Se ele se juntar aos outros solucionadores de problemas, eles devem ser capazes de matar Perun. Quando ele estava prestes a repor sua mana, uma voz arrepiante pergunta se isso é tudo o que ele tem a oferecer. Ele parece um louco por fora, mas por dentro, ele é apenas uma cobra fria e astuta. Desde o início, Asta esperava que ele explodisse todos, incluindo seus aliados. Mirando balas de mana, ele diz que sua crueldade é exatamente o que causará sua derrota. O número 1 atira, e a bala viaja como um raio. Antes que Kala pudesse terminar de se chocar com a velocidade, o projétil o atinge e atravessa sua cabeça. Morto em um instante, ele cai no chão frio e duro. Com a batalha terminada, Asta caminhou até o cadáver de seu inimigo. Ele está inegavelmente impressionado. Qualquer outro mago teria morrido em sua emboscada, mas ele conseguiu contra-atacar com julgamento rápido. Ele matar seus aliados foi uma grande ajuda, já que o lutador solitário teria perdido uma batalha de atrito. Afinal, sua capacidade de mana ainda não está no seu melhor. Vasculhando as roupas do morto, ele procura por algo específico. Como a maioria dos magos de combate são desconfiados, eles tendem a carregar suas artes secretas com eles. Ele encontra e pega isso para si, prometendo dar uma olhada mais tarde. Seguindo em frente, o próximo passo foi se reagrupar com Perun, que passou muito tempo congelando os ratos, solucionadores de problemas que o incomodavam. Ele invoca uma bola de mana e pergunta se Asta era um rato como eles. Suspirando, ele o chama de sedento por batalha, em comparação com seu homólogo louco. Sem mais explicações, o professor relaxa, percebendo que deve ter sido enviado por Wendy. É surpreendente que ele esteja confiando nele apenas com base nisso. De qualquer forma, ele pergunta sobre o mercenário que foi enviado e se a tese foi dividida em duas partes. Asta não ouviu nada sobre isso, mas é provável que a outra seja falsa. O louco deve tê-la usado como isca para atrair os inimigos. Parece que ele quer aumentar as defesas da cidade e da academia e reduzir a influência de Declan. Além disso, é estranho que os Cavaleiros Imperiais não tenham chegado. Apesar do feitiço de ocultação, a família deve ter mexido alguns pauzinhos nesse lado também. Questionado se ele é o verdadeiro mensageiro, Asta entrega a tese real ao professor. Perun pergunta se ele também sabe sobre o conteúdo, uma pergunta perigosa que pode desencadear outra luta letal. Suas respostas deixam a realidade clara, e embora Asta não se importe com uma briga, ele prefere não perder um aliado confiável. Felizmente, o professor pensa da mesma forma, então ele aceita a tese por enquanto. Ele se pergunta se o garoto tem algo que deseja. Afinal, Wendy só se alia a pessoas cujos desejos claramente se alinham com os seus. Para construir confiança, Perun precisa dar algo que ele também deseja. Depois de pensar por um momento, Asta pede um livro, um pedido nada esperado. Ele descaradamente compartilha seu plano de construir uma torre enorme e enchê-la de livros que qualquer um possa ler, então seria ótimo se ele pudesse contribuir. Divertido, Perun aceita e se oferece para escrever um livro para doação. Antes de se separarem, eles precisam decidir como manter contato, pois ele ainda precisa entregar a próxima tese. Asta preferia não obter as informações de contato de outro homem, então entrega o novo cristal de comunicação aliado, que quebra as esferas uniformemente de acordo com o propósito. Com isso, eles minimizam o contato desnecessário, o que é o melhor cenário para ambos os lados. Assim, Perun fica sozinho, sentindo-se estranhamente enjoado. Pouco tempo depois, os Cavaleiros Imperiais do Império chegaram e rapidamente protegeram a cena. Solucionadores de problemas foram presos e os alunos foram evacuados como precaução contra um segundo ataque. É claro que Asta aproveitou a oportunidade para se misturar aos outros alunos e até se reencontrou com Demi, que parecia ter acabado de acordar de um sono profundo. Considerando os solucionadores de problemas e o corpo de Kala, a família Declan deveria se manter discreta por um tempo. Dito isso, ele não entende algo que aconteceu antes. A marca em seu peito imbuiu sua energia em sua barreira quando ele bloqueou o feitiço do Demônio de Fogo. Era como um fenômeno de exclusão, usado principalmente por magos elementais, que permite conjurar rapidamente sem causar dano a si mesmo. Ele ficou perplexo, sem entender as condições de reação e ativação como um todo. É só mais uma coisa que ele precisa descobrir durante sua segunda vida, e ele deve conseguir encontrar uma pista em La Pater, a maior biblioteca do leste. Nesse momento, uma voz desconhecida chamou Asta, perguntando se ele estava bem. Um garoto chamado Shen se apresentou com um sorriso. Por algum motivo, o estranho de repente aponta que ele é um bom lutador. Isso pode ser ruim, pois ter sua identidade exposta representaria vários problemas. Ele se pergunta se precisa se livrar do garoto. Shen expressa o quão impressionado ficou ao ver Asta lutar no primeiro dia. Ele se sente aliviado por não ter que eliminar um
colega de classe. Dizendo estar muito cansado, ele recusa o pedido de uma demonstração de suas habilidades. Apesar disso, a dupla conseguia sentir o estranho caminhando atrás deles. Chen se desculpa e explica que só quer estar com alguém e que ainda não fez amigos. Encaixar-se definitivamente não é fácil, e Asta entende isso. A academia promete tratamento igualitário, mas seus alunos não necessariamente aderem a essa crença. Assim, ele permite que o colega o acompanhe por enquanto. Afinal, é um pouco perturbador ficar sozinho, especialmente quando incidentes como esse acontecem. O ex-solucionador de problemas se pega tendo uma conversa normal. Ele só conheceu pessoas malucas em sua vida desta vez e se esqueceu de como é ser normal. Pensar nisso tudo o faz sorrir um pouquinho. Agora sua vida na academia começa oficialmente. O sol brilhava no campus e os alunos iam para suas aulas como se nada tivesse acontecido. Um grande e profundo bocejo ecoou por toda a sala de aula e Demi reclamou de estar com sono antes mesmo da aula começar. Nesse momento, Chen cumprimentou os dois e sentou-se na cadeira vazia ao lado deles. Ele conversa superficialmente e reclama sobre vir para a escola como de costume, apesar do que aconteceu na noite anterior. A julgar pela conversa anterior, o recém-chegado não parece ser de ascendência nobre ou rica. No geral, ele parece ser um amigo decente, sem intimidação. Chen conta que a professora da sala de aula será Gera, conhecida por massacrar um bando de trolls com um só golpe. Nesse momento, a famosa professora entrou. Ao ver uma mulher de cabelos brilhantes entrar na sala, Asta a reconhece como a professora que substituiu o diretor. Durante a cerimônia, cumprimentando a todos, ela imediatamente aborda a comoção da noite anterior e diz que não há necessidade de se preocupar. Antes de começarem a aula, eles medirão seu mana e serão questionados sobre qualidade e quantidade. Uma mão se ergueu da cadeira e a aluna se apresentou como Arzen. Ela acha que ambos são importantes, mas ainda mais a qualidade se um certo nível de mana for suportado. Ao competir com um mago do mesmo nível, aquele com melhor qualidade leva vantagem. É uma conclusão razoável, especialmente do ponto de vista de um combatente veterano. No entanto, não é perfeito, e isso fica evidente na reação insatisfeita de Gera. O estalo de sua língua pega a aluna desprevenida. Ela pergunta sobre a casa de onde Arzen é. Ao ouvir que ela é da família de um Marcos, a professora franze a testa, indignada, e diz que não é de se admirar. O insulto flagrante atinge o coração da garota, mas a turma segue em frente, e a palavra se abre para outra resposta. Como ninguém parece disposto a levantar a mão, a mulher severa escolhe uma das cadeiras e ordena que respondam. Um garoto chamado Apel expressa que valoriza mais a quantidade de mana, pois teria mais impacto em batalhas em larga escala. Asta também reconhece isso e conclui, dizendo que a importância depende do contexto. No entanto, Gera simplesmente revira os olhos em desgosto. Até mesmo a ex-solucionadora de problemas fica surpresa e sem saber o que está procurando. Vários outros são questionados sobre as respostas, cada um recebendo uma resposta igualmente maldosa. Logo, a sala inteira está cheia de alunos insatisfeitos com sua atitude desagradável. Asta se pergunta qual resposta está arruinando a atmosfera. Concluída a pergunta, Gera diz que ouviu a opinião de todos. Na verdade, todas as respostas estão próximas da correta, mas, na verdade, não existe uma única resposta certa. Eles são instruídos a pensar cuidadosamente sobre o tipo de resposta que deram a ela. Elas se alinhavam com seus próprios ideais ou apenas tentavam dar uma que a atraísse. Um mago nunca deve perder sua subjetividade em nenhum momento e deve realizar sua própria vontade. Devolvendo a pergunta a eles, ela pergunta se eles têm a mentalidade de um verdadeiro mago. De agora em diante, eles devem. E é exatamente isso que ela queria transmitir antes. Instados a guardar isso em seus corações, os alunos coram com a abordagem inesperada da aula. Asta suspira quando suas suspeitas sobre o caso habilmente distorcido são confirmadas. Agora, eles são instruídos a subir um por um e ter seu mana medido. Arzen, que ainda está chorando por ter sido insultado, é chamado. Gera a nomeia representante da turma. Impressionada com sua primeira resposta, repentinamente tomada de encorajamento, ela correu para ajudar a registrar os níveis de mana. Asta fica impressionada, entendendo como a professora treina seus alunos. Shen morde as roupas de inveja. Nesse momento, o professor assistente é instado a prosseguir. Ele tira o pano de seda para revelar um dispositivo de medição de mana, extremamente difícil de obter. Todos o estavam vendo pela primeira vez, e era hora de ver seus próprios níveis de mana. Quem sabe, pode haver um monstro escondido na sala. Seu ponto é comprovado um pouco depois, e todos suspiram em choque ao ver os números inimagináveis de Demi. Gera diz que o dispositivo de medição é fácil de usar, e instrui o representante a começar despejando mana no orbe de cristal. Assim que Arzen tocou a bola, ela brilhou intensamente como se estivesse começando a calcular internamente. Um monte de sinais e inscrições apareceram ao longo de um círculo mágico, mas logo brilhou um grande número 4 no meio da sala. Há vários indicadores para seu poder, mas o número no centro mostra o nível de refinamento e a qualidade de mana. Em uma escala de 1 a 10, a caloura do ano passado teve uma média de 3, então sua pontuação foi impressionante. A garota cora, encantada com a rápida avaliação. Para verificar sua quantidade, ela só precisa continuar canalizando mana para o orbe
orbe. A maior é 100. A média do ano passado foi 15, então seu 17 é outro resultado sólido. Julgando pela quantidade e qualidade, é evidente que ela tem se esforçado muito. O rosto da aluna fica vermelho brilhante ao ouvir que a professora está orgulhosa dela. Da mesma forma, Asta já podia ver que ela iria se tornar uma aluna de pós-graduação exemplar. Jaira deixa as coisas nas mãos da assistente, pois ela tem outros assuntos para cuidar. O teste prossegue sem problemas, e aqueles que terminam discutem como melhorar. Enquanto isso, Shen convida seu novo amigo para ser medido também. Suspiros de surpresa ecoaram pela sala, quando alguém atingiu o nível 6 de refinamento de mana. Além disso, sua quantidade de mana é 20, um par bem acima da média. O nome da aluna é Purian, e ela pertence à casa de Dinai. Embora seja da mesma casa que Dahlia, provavelmente vem de uma linhagem secundária na família. Os resultados da avaliação são os esperados para a filha de um nobre, e embora sua quantidade de mana seja ligeiramente inferior à sua pureza, seus números ainda são bastante impressionantes. Demen acorda de um cochilo e se pergunta o que é todo esse barulho. Intrigado por ele, Asta explica o teste e incentiva o garoto desinteressado a fazer o teste. Imediatamente, ele anuncia que irá em frente e medirá. Os 3 garotos se alinham e os colegas já estão murmurando sobre as histórias que os cercam. É uma pena que ele agora seja conhecido por bater em Hicks. A vez de Demen chega em seguida e ele é convidado a se apresentar. Tudo o que ele precisa fazer é segurar o dispositivo e despejar seu mana nele. Assim que ele fez como instruído, o orbe brilhou com uma luz ofuscante e suspiros chocados logo encheram a sala. Eles não podiam acreditar que estavam vendo um monstro bem na frente deles. Sua pureza era 9 em 10, com uma quantidade de mana de 67 sobre 100. Outros acham que a ferramenta está quebrada, que é geralmente como os plebeus reagem quando confrontados com um verdadeiro gênio. Para eles, um nível muito além do que o senso comum pode alcançar parece uma parede brilhante e imponente. Honestamente, nem mesmo Asta esperava que Demen ultrapassasse a média tanto. Está ficando perigosamente claro porque costumavam chamá-lo de monstro da família Blandor. Se ele tivesse se esforçado na vida passada do solucionador de problemas, então o destino do continente poderia ter mudado. Desta vez, ele garantirá que eles continuem sendo uma pedra no sapato de Declan, ressuscitando Demen, ele mesmo. O instrutor fica visivelmente perplexo com as leituras e força um discurso rotineiro sobre o valor de um mago ser maior que seu mana. Aceitando o feedback, o garoto monstruoso se vira para Asta e pergunta se ele já terminou de medir. Todos estavam ansiosos para saber os resultados do plebeu que rondava Demen e Hicks. Dito isso, ele se adianta para acabar logo com a situação, para evitar qualquer ruído extra, ajusta sua produção e busca um número médio. Ajustado e pronto para começar, ele libera uma quantidade razoável no orbe, mas tardiamente percebe que a linha de base foi definida muito abaixo do esperado. Se isso acontecer, o dispositivo medirá muito mais do que o esperado. O nível de refinamento que aparece inicialmente é um sólido 10, mas os indicadores ficam pretos e apresentam falhas incompreensíveis. Um alerta de erro aparece, informando que o limite de valor foi excedido e deve ser redefinido. Enquanto todos estavam confusos, Demen torce pelo amigo e grita de alegria. Por outro lado, Asta imediatamente sugere uma nova verificação devido ao erro no sistema. Seu amigo insiste que não houve erro algum e ele o obriga a ficar quieto. O sorriso malicioso e cúmplice se espalhou por seu rosto, certo de que a leitura era a mais verdadeira possível. Após reiniciar o dispositivo, o instrutor pede para ele tentar novamente. Desta vez, ele atinge a média perfeitamente e os colegas se acalmam ao ver números normais em seus indicadores. No entanto, Demen o xinga explicitamente. Asta se vira e pergunta onde ele aprendeu aquela palavra, mas vê a atitude do amigo mudar completamente. Uma expressão de desgosto tomou conta de seu rosto enquanto ele repreendia o próprio amigo por bobagens. O impostor desvia o olhar, incapaz até mesmo de falar livremente. Mais tarde, no primeiro salão mágico, Jera observava atentamente, imersa em pensamentos. Os reparos do segundo salão estavam indo bem, mas por que Kala atacaria Perun logo ele? Felizmente, seu colega veterano sabe se virar e não precisa da preocupação dela. Nesse momento, a professora assistente entrou em sua sala e entregou o relatório do teste de mana do dia. Ela deu uma olhada nos arquivos e concluiu que os calouros deste semestre são bem fortes. Demen, em particular, precisará de supervisão, como esperado do prodígio de Blandor. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver o arquivo de Asta e como ele o retestou devido a um erro na primeira tentativa. O código mostra que ele excedeu o limite de mana e a linha de base definidos. Sabendo melhor do que a maioria, ela pensa profundamente sobre isso e decide ficar de olho nele também. Enquanto isso, Asta repreendia Demen por chamá-lo de palavrão.